Oi, gente! Hoje nesse vídeo eu queria contar pra vocês algumas diferenças entre o Brasil e o Canadá. É isso mesmo, a gente vai bater um pequeno bate-papo e eu vou contar pra vocês algumas peculiaridades do Canadá. Cada um tem a sua experiência, cada um vive realidades diferentes, então é simplesmente a minha visão. Como alguém que já morou lá, eu posso contar alguns detalhes talvez que você não conheça sobre o Canadá. Bom, especificamente eu não estou falando do Canadá inteiro, né? Eu acabei morando muito tempo em Montreal, foram praticamente 12 anos dos meus 13, então eu conheço muito o estado do Quebec, que é a parte francesa do Canadá, então a minha experiência vai ser respectiva ao Quebec, ok? Então para você que mora em outra província, pode ser que muitas coisas sejam diferentes. Eu vou começar falando da principal diferença entre o Brasil e o Canadá, que você já deve imaginar. Mas é o clima, né? O clima é algo assim extremamente diferente do Brasil. Quando você estuda a possibilidade de morar num país como o Canadá, você vai se certificar, você vai olhar qual a temperatura máxima, qual a temperatura mínima, mas muitas vezes você se surpreende, porque mesmo que você entenda que pode chegar a menos 30 graus negativos, é só vivendo na pele essa experiência para saber o que são menos 30 graus na pele, gente. E eu vou dizer para vocês, foi a experiência mais incrível da minha vida. Eu posso dizer mais desafiadora, porque eu sou uma pessoa extremamente friorenta. Eu sou da cidade de Curitiba, onde o inverno é bem rigoroso para os padrões brasileiros, né? Vamos corrigir aqui. E eu quase caí dura. Quando eu cheguei em Montreal em 2009, que foi o ano que eu cheguei, em maio, era primavera lá. Eu, assim, achei extremamente frio já, e já tava todo mundo de camiseta nas ruas, porque as pessoas se habituam ao frio. E quando foi chegando o outono, que é na época aqui que é a nossa primavera, eu já estava com meu casaco de neve comprado e já estava usando em pleno outono um casaco de neve, porque para mim estava extremamente frio. Lá tem muito vento, sabe? Em certas épocas do ano, como outono, venta muito. Então eu senti assim muito frio já no outono. E aí quando chegou o inverno, gente, o primeiro inverno tudo é novidade, aí você quer patinar no gelo, você quer fazer esqui, você quer fazer as atividades de inverno, então você meio que tá anestesiado com a novidade. Mas eu sentia muito frio em toda vez que eu tava na parte externa, que eu tava na rua. Mas realmente quando você entra dentro dos locais, você sente calor, porque tudo é muito bem climatizado, né? Tudo é muito pensado para você não sentir frio. Então eu acho que assim, aqui o inverno, né, gente? Eu tô no sul, eu tô em Florianópolis agora e tá fazendo uma média de 15 graus no inverno. Então o inverno é realmente muito ameno. Não dá nem para comparar, assim, é uma coisa assim incrivelmente diferente. Fora o clima, que é essa grande diferença que eu venho falando pra vocês, eu acho que você vai sentir um grande choque cultural quando você mora num lugar que não fala a sua língua. Não imaginavam que eu era brasileira, mas quando eu falava, logo já percebia que você era estrangeiro, e mesmo depois de muitos anos que eu estava com o francês extremamente fluido, ainda eu sentia que quando eu falava, as pessoas percebiam que eu não era brasileira. E pode acontecer sim, gente, xenofobia, a gente tem consciência, eu já vivi na pele e assim, quando você tá no teu país, você não sente, né, nunca viveu essa experiência, realmente quando você é um estrangeiro. Então eu acho que as diferenças culturais relacionadas à língua é uma grande barreira. Quando você não fala bem a língua, você tem muita dificuldade, tanto para arranjar um trabalho, quanto para se relacionar, conseguir serviços básicos, como pedir uma internet, tudo fica muito mais complicado. Mas, na província do Quebec, você pode usar o inglês, caso você tenha um inglês mais fluente. Tenho amigos que só vivem em inglês, então você tem essa facilidade de falar dois idiomas, né? Mas eu considero, assim, um grande choque cultural a questão da língua. Porque uma das coisas que eu acho mais diferentes é que, por exemplo, na tua língua, às vezes você tem um timing para fazer uma piada, você consegue ser engraçado, você consegue contar uma história, articular, falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Tá numa roda de amigos onde alguém fala, você escuta um, fala com o outro, ter essa possibilidade, esse dinamismo na língua. E quando você está aprendendo um novo idioma, até você ficar bastante fluente,
você perde a piada, você não se sente às vezes tão engraçado. Então era uma das coisas que eu sentia assim muita diferença, tá? É não poder me expressar como eu me expresso em português. Eu acho que para quem gosta de comunicar como eu, essa foi uma das sempre pegou, mesmo nos últimos anos onde eu tava cada vez falando melhor, ainda não é como no português, entende? Então esse é um outro fator, a língua. Agora eu vou falar um pouquinho das saídas, como que é a questão cultural, como que é, por exemplo, sair numa balada lá em Montreal comparado com uma balada aqui do sul, né? Vamos colocar a Floripa, Curitiba, que são locais aqui que eu conheço. As baladas são muito diferentes, gente, porque primeiro que você, por exemplo, aqui, você sai, você pode conhecer um estrangeiro ou outro, mas a maior parte são brasileiros, então você vai falar português e você já conhece o teu país, você já conhece como que os homens e as mulheres se comportam em geral. Em Montreal é uma cidade cosmopolitana, tem gente do mundo inteiro. Então, às vezes eu saía, raramente eu encontrava canadenses, conversava com canadenses. Como a gente atrai nosso semelhante, a gente atrai quem somos, eu acabava atraindo sempre imigrantes que vinham falar comigo, estrangeiros, e me relacionei na maior parte do tempo com imigrantes. Tive poucos amigos canadenses, mas sempre considerei os canadenses pessoas muito educadas. São um pouco mais frios, né? Óbvio que os brasileiros, que os latinos, mas eles têm assim um carisma. E eu tenho uma grande amiga canadense que eu guardo no meu coração até hoje, continuo mantendo contato, mesmo ela lá no Quebec e eu aqui. Você tem a possibilidade de fazer as amizades, mas tira da cabeça que vai ser como aqui no Brasil, que você sai, conversa. Lá as pessoas usam muito aplicativos, porque não é uma coisa normal você tá numa balada e conversar com alguém, é muito raro isso acontecer. Tá num barzinho e olhar para mesa do lado e ir lá conversar, é muito raro. Se isso acontecer, provavelmente são latinos, mas a maioria das culturas, principalmente estando lá, parece que todo mundo incorpora a cultura do local, que é uma cultura realmente mais fria, mais voltada ao... Todo mundo parece que tá muito com uma cabeça de vir para estudar, fazer dinheiro, entendeu? Então, não é como no Brasil esse clima de festa o tempo todo e tal. Falando ainda de balada, acho que a coisa mais interessante é que as baladas terminam muito cedo. Então, às vezes, você tá no ápice ali curtindo. Eu lembro que era 2 da manhã, 2h30, e a balada tava acabando, gente. Estavam já com aquele clima de fim de festa. E assim, as minhas lembranças do Brasil, de Curitiba, dos lugares onde eu mais saí, das 2 da manhã tá no ápice, né? As 2 da manhã é o ápice da balada. Então, às vezes 5 horas você tá indo embora pra casa. E lá não tem isso. Agora eu vou falar pra vocês como é que é trabalhar lá, ambiente de trabalho, como que eu senti de mais diferença, assim, do ambiente de trabalho dos locais que eu trabalhei, por exemplo, em Curitiba, que foi o local que eu vivi bastante, toda a minha vida antes de ir pra Montreal. Eu senti no trabalho muita diferença. Eu acho que aqui o brasileiro tem muito essa coisa de fazer amizade no trabalho, de chegar, contar da vida, falar o que fez no fim de semana, convidar para um shopzinho depois do trabalho e já fica amigo rápido. Eu tenho vários amigos que eu fiz nos antigos trabalhos e lá em Montreal eu cheguei com essa cabeça de vou fazer amizade, o trabalho é um local muito legal para conhecer gente. E não, gente, lá as pessoas realmente vão pro trabalho pra trabalhar e não querem saber de nada de fazer amizade. Cada um tem a sua vida fora do trabalho e você vai desenvolver alguma relação de coleguismo, eu diria assim, sabe? Então isso é uma coisa que eu fui aprendendo a lidar e foi um grande choque pra mim no começo. Hoje, por exemplo, se eu vou trabalhar em alguma empresa canadense, eu tenho uma outra postura. E óbvio, né, gente, você tá num trabalho falando outra língua, você muitas vezes tem uma sensação de fazer uma reunião, vamos dar um exemplo, que não é a tua língua principal, sabe? Às vezes você comete um erro, você tem algum sotaque, então às vezes você tem que trabalhar muito a tua confiança e você tem que colocar na tua cabeça que você é competente e, tipo, mandar bala. Eu consegui sempre boas promoções, estava sempre crescendo no trabalho, mas eu estava sempre muito dedicada e sempre com essa visão extremamente profissional, sabe? Nada de muita amizade, muito blá blá blá. Acho que isso pro trabalho é uma boa dica. A gente não pode falar da questão de aquisição, né? De poder comprar as coisas.
Isso é infinitamente maior. No Canadá, você tem muito mais facilidade de comprar eletrônicos ou comprar aquele carro que de repente você sempre sonhou. Tudo é muito mais acessível, né? Você consegue, com o salário que você ganha, você consegue ter uma vida relativamente confortável e você consegue ter acesso, né, a materiais e você consegue ter acesso a eletrônicos, você consegue ter acesso de repente a passagem de avião. Que eu carreguei essa crença há muitos anos que é muito mais fácil ganhar dinheiro lá. Realmente tem muita oportunidade de trabalho, mas gente, você pode ganhar dinheiro aonde você quiser no mundo. Tudo é uma questão de mindset, de querer e de vibrar na frequência correta. Então assim, hoje eu venho entendendo que é mais fácil talvez conseguir trabalho no Canadá? Talvez sim, talvez não. Tudo vai depender de como você está vibrando, qual é a energia que você vibra para aquilo. Então viver no Brasil para mim hoje tem mais lógica. Mas, assim, eu considero que é um país muito legal para o crescimento também profissional. Tanto que a maioria das pessoas acaba escolhendo ir para o Canadá para se desenvolver profissionalmente, para aprender o idioma, muitas pessoas escolhem ir com a família. O que eu percebi nesses muitos anos morando fora, morando lá, é que muitas vezes a gente acha que tudo lá fora é melhor, que não dá pra comparar, que o Brasil tá complicado. E aí eu acho que essas crenças, gente, muitas vezes te impossibilita de vibrar realmente numa frequência legal pra realizar suas coisas no país que você vive. Eu acho que muita gente vive com esse sonho de morar no Canadá, morar nos Estados Unidos, e às vezes deixa de aproveitar tudo que a gente tem de bom. E é só quando a gente tá lá que a gente valoriza tudo que a gente tinha no Brasil. E eu considero que o calor humano, você falar a sua língua, você sair e ser respeitado por você, simplesmente pelo fato de você não ser um imigrante, entendeu, gente? Tudo isso pesa na balança. Eu, por muitos anos, ainda estava compensando para mim ficar por lá. Nos últimos tempos eu fui sentindo cada vez mais a necessidade de estar na minha casa, de estar perto das pessoas que eu amo, de desenvolver relações dentro do meu idioma, enfim, de falar português o tempo todo, enfim, de viver num lugar quente, de sentir o calor, estar próxima da natureza. E eu vou dizer pra vocês, gente, 8 meses de inverno são 8 meses de inverno. Não é brincadeira. E desses 8, 4 meses é na geleira total. Gente, você coloca a cerveja pra gelar na sacada da sua casa. Então vocês têm noção o que é abrir a porta da casa e sentir aquele freezer? Às vezes eu lembro disso. Às vezes eu tô mexendo no meu celular e eu vejo umas fotos, eu toda encasacada, que eu só ficava o olho pra fora. Gente, já cheguei a congelar os cílios e os cílios quebrar, porque tava muito frio. E se você tem vontade de ir pro Canadá, esse vídeo não é pra você, pra te desmotivar. Eu acho que muito legal a experiência de morar em outro país. Se você tem e quer e é teu sonho, se joga. Mas também, pra você que tá no Brasil e que às vezes fica imaginando que tudo é muito melhor lá fora, que nossa, às vezes é um convite pra você pensar se a vida no Brasil é tão ruim assim. Sabe, você, aquele fim de semana, aquele domingo, você ia almoçar na casa da tua família, sabe? Isso muitas vezes você vai perder, você acaba tendo que desenvolver uma família lá, desenvolver novos amigos lá. E as relações, quando você tá em outro país, você pode fazer muito boas amizades. Eu tenho ótimos amigos que eu fiz nesses últimos anos. Mas as pessoas têm um objetivo muito da própria vida, tá todo mundo muito correndo atrás do seu. Você não vai ter o mesmo amparo que você tem da sua família, entendeu? Outra coisa, quando você tá fora, você perde muitos momentos. Então, assim, às vezes você perde aniversários importantes. Alguém pode falecer ou ter uma doença. Existem várias coisas a pensar antes de ir, sabe? Eu, nesses 13 anos, eu guardo muito aprendizado. Eu acredito que o que eu vivi lá não tem preço, sabe, gente? É uma coisa, assim, que não dá pra descrever. Foram muitas experiências. E isso me tornou mais forte. E me deu a certeza pra valorizar o que a gente tem aqui, sabe? E pra mim, o meu maior sonho é de progredir, de ganhar dinheiro no meu país,
que é onde eu me sinto em casa, que é realmente nada é como o seu país, nada é como o lugar que você veio, nada. Não existe nada parecido. Como eu disse, lá você sempre vai ser um imigrante, sempre você vai ser alguém de fora, mesmo que você esteja 20, 30 anos. E é muito louco, porque quando você tá lá, você tem saudades e sofre pelo Brasil, e quando você tá no Brasil, você também nunca esquece a tua segunda casa. Por exemplo, eu não esqueço Montreal, tá aqui no meu coração, é um lugar que eu quero voltar muitas vezes. Eu não vou dizer aqui nesse vídeo pra vocês que eu não vou voltar a morar lá. A vida é bem inconstante e eu sou uma sagitariana que adora mudança. Então hoje eu tô aqui no Brasil, quero ficar no Brasil, esse é meu plano, me estabelecer aqui, trabalhar com mídias digitais, trabalhar com o universo fitness. Mas se um dia eu sentir que o Canadá pode me trazer coisas novas, novas experiências, eu sentir que é a hora de voltar, eu vou fazer isso sem nenhum problema. Como eu disse, eu não tenho problema com mudanças. Esse vídeo hoje era para te contar um pouquinho de como foi minha experiência, das diferenças, das principais diferenças. Eu posso fazer um vídeo parte 2, se você gostou. Me fala aqui nos comentários se você tem interesse em saber mais, qual a curiosidade você quer saber. Eu adorei contar essas coisas pra vocês. E assim, deixa um like se você gostou, coloca aí teu comentário como eu já falei. E por favor, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para esse canal crescer e eu continuar trazendo vídeos novos para vocês aqui com vários assuntos diversificados, como Canadá, Brasil, lei da atração, autoconhecimento. Muito obrigada, até a próxima!